primeiramente, para quem não me conhece, me chamo Luana Guiar, sou artista visual, pesquisadora, curadora independente, designer, professora, jogamos nas 11, e é um momento bastante importante, assim, da minha trajetória artística, né, que eu comemoro 10 anos de atuação no campo da performance. Eu trabalho, a matéria de trabalho, minha matéria de trabalho é meu próprio corpo, minha autoimagem, e eu fui contemplada num edital da Secretaria de Estado de Cultura do governo aqui do Rio, né, do governo do estado, chamado Cultura Presente nas Redes, né, onde artistas foram contemplados para colocarem produções culturais na internet nesse momento de quarentena. E aí, graças a esse edital, eu pude fazer um site completo com a minha produção, né, um site bem profissional, aliando aí meus conhecimentos como designer também, e fazendo um grande arquivo assim, de imagem, texto, vídeo, né, do que eu tenho produzido ao longo desses anos. Eu nasci em São João de Meriti, que é uma cidade da Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, né? É uma cidade, digamos assim, pobre, né? Então eu venho de uma família bastante humilde, assim, e realmente atuar no campo das artes era algo que impossível, assim, na minha infância, por mais que eu tivesse aquele desejo íntimo, né? Só que aí por meio eu tive acesso, né, a possibilidade de ser designer, e foi o que eu escolhi estudar ali, que é arte aplicada, né? E por meio do design um mundo se descortinou para mim, né, através da história da arte, através da pintura. E aí, a partir daí, eu já trabalhando como designer, eu decidi prestar vestibular para a UERJ, para a Universidade Estadual aqui do Rio, que tinha um curso noturno de artes visuais, né? Então isso foi um diferencial muito grande para mim, porque os outros cursos, né, por exemplo, da Escola de Belas Artes da UFRJ ou do Parque Lage, as outras possibilidades de estudar arte para uma trabalhadora como eu em tempo integral era bem complicado. Então eu consegui, né, ter acesso ao estudo dentro das artes visuais por meio desse curso da UERJ, né? Não só eu, como vários outros colegas, assim, era uma classe de trabalhadores, era bem legal. Então, foi mais ou menos assim, e a performance, quer dizer, eu também não tinha acesso a isso, né? Antes realmente de estudar na UERJ, né? Eu não sabia o que era isso, essa linguagem, essa possibilidade. Para mim existia o teatro, mas não vislumbrei isso. E na universidade eu passei a ter acesso, né, e muito também pela internet, né, que já estava ali se democratizando cada vez mais, né? Eu pude ter acesso ao trabalho das artistas feministas, né, dos anos 60 e 70, americanas, europeias, e foi a partir dali, do conhecimento do trabalho dessas artistas, que eu comecei a experimentar com o meu próprio corpo. Eu senti essa necessidade, né? Até então, eu estudava pintura, mas parecia que não dava conta a pintura, né? Parecia que precisava fazer mais, e existia uma ansiedade, né? Meu corpo desejava ser puramente matéria de trabalho, né? E não uma tela, assim. Na verdade, pintura era morte para mim, né? Era fazer o trabalho e morrer. Então, eu precisava de vida, né? De arte e vida, né? E eu vi na performance essa possibilidade, sem a necessidade de interpretar um personagem, de criar uma cena fictícia, né? Então, performance, acho que é um choque de realidade, né? Então, foi assim que eu comecei.
ganhei vários editais, assim, já participei de várias exposições por meio de editais, mas nunca foi algo fácil. E se eu levar em conta a quantidade de vezes que eu me inscrevi em editais, as exposições que eu passei foram ínfimas, né? Tipo, mínima, né? 5% talvez. Então, realmente foi bem no início, assim, do meu trabalho, foi bem traumatizante, assim, sabe? Essa necessidade de buscar pela aprovação de pessoas que não te conhecem, que não conhecem realmente o seu trabalho, que por meio do edital não tem acesso ao que é seu trabalho, ainda mais no trabalho performático, que tem a questão do ser ao vivo, né? Porque o registro, ele traz muita informação do que é o trabalho, mas ele de fato não dá conta do que é o trabalho, né? E aí a minha relação com os editais sempre foi muito problemática. Só que com o tempo, com a insistência, eu acho que eu fui aprendendo um pouco algumas técnicas, algumas, enfim, fui tendo jogo de cintura para lidar com isso. E não é a primeira vez que eu ganho um edital, né? Assim, que eu sou contemplada em um edital. Mas foi um edital de bastante relevância, não só porque teve um retorno financeiro interessante, né, para esse momento, mas porque eu acho que pelo resultado, né, pelo projeto que eu coloquei, né, que é expor virtualmente um site com uma trajetória, né? Então eu achei muito legal eles comprarem essa ideia minha, né? Eu acho que a minha necessidade de produzir arte, ela nunca esteve muito vinculada com o mercado, não. O fato de eu ser designer e atuar também como professora e atuar na vida acadêmica me deu uma opção que não me faz ficar presa a essa necessidade mercadológica, né? Então, eu não me sinto refém disso. É claro que chega um momento que eu começo a ter um senso crítico de que realmente eu estou fazendo algo relevante que merece estar nas coleções, né? Porque os colecionadores são pessoas importantes do circuito de arte, né? Eles formam, eles preservam, eles fazem de certa forma circular, né? Principalmente quando essas coleções estão em instituições de relevância, né? Então, esse desejo tem aumentado, e eu acho que junto com o desejo vem a realização. Então, eu tenho esperança de que as coisas comecem a acontecer num futuro próximo, mas realmente eu nunca vendi. Tem agora um trabalho atualmente que está participando de um projeto que foi uma foto performance, né? Um projeto bem legal que está rolando, que é o Fotos Pro Rio, né? Que é uma ação social com várias galerias. Então, a primeira vez que eu realmente disponibilizo um trabalho meu para venda numa situação assim de galeria. Mas, enfim, isso não significa que os artistas não vendam performances. Vários artistas vendem performances, né? Vendem instruções da performance para museus. Não necessariamente vende o vídeo ou a foto. Às vezes, sim. Às vezes, vende só a instrução. Então, é simplesmente algo que ainda não me aconteceu. Mas me aguardem. Desde o início da minha atuação como artista na prática, eu sou uma pesquisadora, né? Então, eu valorizo muito a teoria, né? Então, eu sinto que, à medida em que eu estudo autores que me interessam, autores dos quais eu me deparo, o meu trabalho vai tomando caminhos, né? Ele vai se delineando ali. Então, eu alio a minha prática artística à minha pesquisa teórica, né? Então, o erotismo, eu abordo ele no meu trabalho
tanto pela prática, mas também pela investigação de um autor, primeiro dos surrealistas, né, da psicanálise, né, que eu não só estudo, mas eu pratico como analisanda, né, mas também como de autores como Georges Bataille, né, então, que é totalmente assim, uma referência para mim, né, e a ideia assim, trabalhar com o próprio corpo, né? Você imagina, você tá ali, olha o seu corpo, faz imagens do corpo, procura transformar aquilo em trabalho de arte, e aí depois você rever aquela história que você registrou. Então, é um processo muito de autoconhecimento e de lidar com as memórias desse corpo, né? Então, eu precisei lidar com muitas memórias, né? E falar de corpo, o corpo ele é sexual por si só, né? Ele é erótico por si só, né? Mais além do sexual, ele é erótico, porque o erotismo traz uma dimensão que é sagrada, né? Que é geradora de vida, né? Que é pura vida, que pulsa, né? E corre sangue nas veias, né? Então, essa ideia dos orifícios do corpo, explorar isso vem muito de todas essas referências, né? Do surrealismo, da psicanálise, do próprio feminismo, das artistas feministas dos anos 60 a 70. Então, essa gama de referências que me fez me interessar pelos orifícios do corpo e escrever sobre isso no meu mestrado, né, também. A minha dissertação de mestrado ela foi sobre isso, não só no meu trabalho, mas no trabalho de vários outros artistas, sobre os furos corporais, né? Então, eu vou investigar desde o Marcel Duchamp, né, da perspectiva erótica do trabalho dele, até Márcia X, outras artistas. Eu passo por John Cage, que vai fazer arte sonora, né, porque, ora, o ouvido é um furo, né? Então, a minha ideia é muito perceber os furos do corpo como sendo receptores de uma energia que é invisível, mas que é erótica, né? Que faz seres se conectarem, né? O Gozo Silencioso foi um trabalho muito marcante para mim, sob vários aspectos. Eu desenvolvi ele especificamente para a Praça Tiradentes. Eu fui convidada em 2010 para participar do Viradão Carioca, que é um evento super cultural, né? Do mesmo jeito que tinha a Virada Cultural de São Paulo, rolou o Viradão Carioca aqui em alguns anos, né? E aí, nesse Viradão, vários performers foram convidados para fazer trabalhos na rua, e aí eu fui uma desses artistas e estive lá. E pensei, eu gosto muito de fazer trabalhos específicos para os lugares, né? E pensei em como abordar a Praça Tiradentes, né? Então, o aspecto por ser uma área, até então, aquilo foi antes da revitalização, né? Aqui no Rio. Para quem não é do Rio, a gente passou por um período de revitalização por conta dos eventos, né? Jogos Olímpicos, Copa. Então, esse trabalho foi bem anterior a isso, né? Então, não estava nada revitalizada e me chamou... ali na praça me chamou a atenção, né? Porque de dia ela era uma coisa, à noite ela era outra, né? Então, que corpos eram aqueles femininos, né? Ou não, ou dissidentes que enfim, a ideia de ser um espaço de prostituição me chamou muita atenção. E era disso que eu queria falar. Mas eu vivi a rua de uma forma muito... Então, a rua é muito viva para mim, na minha memória, né? Então, atuar na rua é lidar diretamente com o ser humano, sabe? Do jeito que ele é, sem amarras institucionais, sem véus, sem... Então, é muito importante para mim não separar, eu estou fazendo trabalho especificamente para a galera do meio de arte, ou especificamente para a galeria, colecionador, não, estou fazendo trabalho para seres humanos, né? Então, acho que a rua me instiga isso. Você fala que tem as contingências urbanas, né?
Você está ali o tempo todo lidando com situações e, assim, tem que gostar muito de desafio, né, para lidar com isso. E aí esse da noiva foi um trabalho que eu fui convidada pelo Thiago Fernandes a fazer uma exposição no Centro Cultural Light, que era uma exposição chamada Percursos, e é ali próximo da Central do Brasil, né, no centro aqui do Rio. E eu lembrei imediatamente do percurso que eu fazia quando eu morava em São João, na Baixada, né, que eu trabalhava no centro, e eu caminhava todo aquele percurso ali da Marechal Floriano para chegar na Central, pegar o trem e ir para casa, né? Ou então o percurso que eu vinha de trem para o centro e descia na Central e caminhava. Então, vem a memória do corpo, né, na hora, e aí eu pensei, eu quero fazer um percurso contrário ao que eu fazia ali na hora do rush, muito inspirada no Flávio de Carvalho, que fez a experiência número 2 nos anos 30 em São Paulo, né, que foi contra ali a multidão na procissão de Corpus Christi, né? Então eu queria fazer essa provocação, porque para que serve a arte se não para isso, né, para despertar os espíritos, sabe? E aí eu vejo que eu tenho alguma facilidade de despertar espírito, até demais, né? E sofro consequências por isso, assim. Aí e aí eu já estava toda numa pesquisa em relação ao erotismo, a ideia da figura feminina, que é sacralizada, que é pudica, então tem a questão da noiva, né? Todo o ritual de um cerimonial do que seria uma noiva, que tem nas mais distintas sociedades, né? Que está ali no início da formação de uma família. Aí eu estava assim, já realizando essa pesquisa, né, da figura feminina da noiva, e algo também que me inspirou muito é a ideia das lendas urbanas, né? A loira do banheiro, a mulher de branco, as noivas de Copacabana, sei lá, essas lendas urbanas me inspiram muito também. E a ideia de fantasmagoria, que também me interessa bastante, né, que vem muito dos surrealistas e dos expressionistas. Enfim, todo esse repertório eu reuni isso e criei a minha noiva Virgem Santa Fantasma, que também tem referência no Marcel Duchamp, na Márcia X, né? E eu coloquei essa noiva na rua, né? E aí eu carregava uma placa dizendo: levo sua alma até você. Então eu usei um véu semi-translúcido, eu vestia uma saia longa com uma cauda de 7 metros de comprimento e não usava blusa, né? Então os meus seios, quem se aproximasse podia ver os meus seios, né? Mas então com uma nudez, muita sutileza, né? E assim, foi muito curioso, eu não tive problema, sabe? Foi tudo muito rápido, várias pessoas me apoiaram, porque trabalhar na rua é assim, você tem que ter uma rede de pessoas te apoiando, né? Principalmente mulher. E aí eu vi valsa nupcial, ou quero casar, pega aliança, vou meter uma aliança no dedo dela, sabe? Assim, então, olha só, né? A ideia do meter uma aliança no meu dedo, sabe? Assim, ou me mandaram trabalhar inúmeras vezes. Foi realmente mais curioso. E tem tudo a ver com o próprio trabalho, né? Porque a minha provocação era: eu vou levar a sua alma até você, porque você está aí trabalhando e você perdeu a sua alma. Porque eu já fui esse ser que durante muito tempo... E numa juventude, bem na juventude, desde os 17 anos que eu trabalho. E aí eu trabalhava com situações muito mecânicas, né? E todo o meu potencial intelectual estava sendo desperdiçado ali, sabe? E tem gente que não tem problema nenhum com isso, que adora fazer trabalhos mecânicos. Eu falei na live, as pessoas vão se sentir agredidas, mas para uma artista isso é morte, cara. Para um artista, alguém que já tem essa coisa artista, você tá ali fazendo a mesma coisa, é a própria morte, né? Morrer em vida. Então, eu fiz essa provocação, né? E aí depois eu fui ler Benjamin, capitalismo, a ideia de capitalismo como religião. E aí eu percebi, caramba, a Central é um templo religioso, né? Ela tem uma torre, você imagina a torre com um relógio. Não é a torre com qualquer coisa, é um relógio que marca o tempo, né? Então vejam, e é chamado de Central do Brasil, né? Então vejam a simbologia que tem aquele lugar, né?
E aí foi assim, e o mais curioso é que eu não considerei isso antes. Eu passei em frente ao Palácio Duque de Caxias, né, que é o templo do exército. E o mais curioso é que tem aí, na hora de fazer o trabalho na rua, o teatro protege o artista da performance, né? A ideia não é teatro. E aí tem alguém com a câmera, não, ela tá fazendo teatro. Então eu vi que os soldados ali em frente ficavam muito curiosos, começaram a cochichar, mas eu ouvi um falando, não, é teatro, é teatro. E aí ufa, porque realmente eu fiquei muito nervosa quando eu passei por ali. Foi uma situação que eu não estava levando em conta, né? E aí, meu Deus, estou passando aqui em frente com esse peito de fora, se alguém vir meu peito, que vão fazer o quê comigo, né? E, bem, o trabalho rendeu imagens incríveis. Então, maravilha. Assim, na UERJ, eu tive aula com o Ricardo Basbal, que é um artista que tem um livro chamado Manual do Artista, etc., e que fala muito sobre a ideia do que o artista hoje joga nas 11 mesmo, e o quanto isso é interessante, né, para o artista. Então, e aí eu fui muito inspirada, assim, esse projeto foi muito inspirado nesse meu contato com o Basbal, que foi um grande professor, um querido mesmo. E então eu desenvolvi esse trabalho, assim, o mais curioso é que eu passei por um momento de depressão profunda, assim, muito forte, e eu tenho uma amiga que chama Janaína Santos, que ela é uma produtora de teatro, produziu grandes peças aqui no Rio, né? E eu estava num momento de reestruturação psíquica e tal, e às vezes eu ia para casa dela para ajudar ela. E aí, nessas idas, eu e ela com uma neném pequena, a gente começou a conversar e tivemos uma ideia, né? De fazer um trabalho, colocar um projeto, né? Que ela tem todo o conhecimento dessa coisa de produção e tal. E a gente queria muito levar a performance para a periferia, para as lonas culturais aqui do Rio, né? Tem uma série de lonas culturais. Então, abriu um edital da prefeitura, a gente escreveu esse projeto para esse edital da prefeitura. E não passou, né? Assim, então, tinha ali o projeto praticamente pronto, e ficou ali pronto, e aí abriu o edital do CCBB, né, no Brasil todo, e a gente aproveitou essa ideia e colocamos esse projeto de flexões performáticas no CCBB. E acabou passando no CCBB. Então, o projeto que era para a lona cultural acabou indo para o CCBB. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu estava saindo ali de um processo depressivo, autoestima muito baixa, né? E imagina, fiquei radiante. E foi isso, assim, foi um desafio muito grande, porque envolvia dentro da dinâmica que eu sempre trabalhei de cachês, né? Cachês assim, pequenos, curtos, né? Então era um edital que envolvia uma administração financeira, né, muito grande, envolvia muitos artistas, né? Foram 6 meses, 12 artistas, né? Equipe de produção, toda uma equipe. Então, lidar com uma instituição grande como o CCBB, lidar com divulgação, então foi, tipo assim, uma primeira curadoria que não foi qualquer curadoria, né? E deu tudo certo, até porque a Janaína é minha amiga de infância, a gente se dá muito bem, e ela é uma grande profissional, virginiana, né? Daquelas bem profissionais. Então foi um projeto maravilhoso, assim, a gente aprendeu muitos desafios, né? E eu aproveitei eu atuei sempre de uma maneira muito isolada aqui no Rio.
E o circuito independente de performance, ele é muito grande, prolífico, no Brasil inteiro. Existe uma rede da galera da performance que conversa, que viajava. E eu, por ter passado um processo depressivo muito profundo, que durou alguns anos, eu não consegui fazer essa questão das viagens, né? Que o pessoal meio que fazia ali, né? Eu não consegui fazer isso. Então, o Flexões foi essa oportunidade de interagir com artistas de outros lugares, porque aí eu acabei convidando gente de tudo quanto é lugar do Brasil e conheci pessoas maravilhosas, né? A equipe maravilhosa, assim. Então, a gente teve essa sorte de realmente se envolver com pessoas incríveis e foi muito bom. Assim, a ideia era democratizar a linguagem da performance. É claro que é algo que é muito difícil, mas acho que a gente fez ali uma pequena contribuição, né? Sim. Acho que primeiro de tudo os meus professores, né? Com certeza, eu tive aula com Cristina Salgado, Cristina Pape, que é a filha da Lígia Pape, Alexandre Vogler, Ricardo Basbal, Daniela Matos, João Magalhães. Então, não tem como... tantos professores incríveis, né? Então não tem como não dar créditos a eles, porque eu acho que eu dei muito pouco na live de ontem. Então, com certeza, primeiro Erickson Pires, Heloísa Brantes, que é a galera, são dos professores mais da área da performance, né? Então, o Ducha, que fez o Cristo Vermelho. Então, eu tive realmente professores incríveis, assim, que estimulavam muito a ser radical, né? E aí, a partir deles, eu fui conhecendo, né, os outros artistas, né? A própria Márcia X eu conheci pelos professores, muito antes de ter muitas informações, que a realidade é que não tinha informação sobre ela na internet ainda, né? Quando eu comecei a estudar arte. E então, foi por meio dos professores que eu conheci a Márcia X. E aí, depois... eu comecei a ir a exposições, né, fora do Rio também. Então, na Bienal de São Paulo, numa das bienais, eu conheci a Marina Abramovic, e aí depois conheci a galera da performance, me aprofundei, né, os acionistas de Viena, Vale Export, as americanas, né, Caroline Schneemann, Hannah Hilke, Ana Mendieta, que é a cubana, que morava nos Estados Unidos. Então, a própria Orlan. Então, acho que todo esse pessoal foi grande referência. Lá no mestrado, eu, com toda aquela carga de história da arte, de leitura, de você ter que voltar mais atrás no tempo para lidar com a teoria, né? E aí, no mestrado, eu mergulhei no Marcel Duchamp, né? Eu fui um pouco mais a fundo no trabalho dele, e hoje continua sendo uma grande referência, incluindo essa história das noivas, né? Também tem muita influência dele, porque ele fala muito de noiva nos trabalhos, né? Em São Paulo, acho que a primeira, assim, eu nem considero que eu gostei muito, mas foi realmente como eu acessei o Etan Donné, que é a última obra do Duchamp, que realmente foi assunto de uma grande parte da minha dissertação de mestrado, que é Marcel Duchamp, uma obra que não é uma obra de arte, foi no MAN de São Paulo. E além dessa do Duchamp, teve a do Andy Warhol, talvez tenha sido no MAN também em outra ocasião, me marcou muito os vídeos do Andy Warhol, assisti os vídeos dele, a produção em vídeo que eu não conhecia. Outra que me marcou, a mais recente, na Pinacoteca também de São Paulo, que foi a Mulheres Radicais, né, que trouxe aí a galera, as mulheres da América Latina. Então eu fiquei assim, meu lugar, sabe? Eu moraria naquela exposição. Foi realmente assim, muito impressionante para mim. Então, acessem meu site, luaguiar.art, com temudo. Deu muito trabalho, né, para fazer, resgatar todo o arquivo que eu tinha, né, assim, e colocar de uma maneira comunicável, né. Eu acho até que eu quero trazer para o site ainda mais um detalhamento de algumas ações, né, em forma de texto, em forma de vídeo,
para tentar fazer com que esses registros, esses arquivos, deem conta o mínimo possível do que foram as ações, né? Porque cada ação é um mundo, assim. E então, acessem, desfrutem. Eu acho que nesse momento de pandemia, né, de quarentena ainda, né, na medida do possível, quem pode fazer a quarentena, é o que a gente pode desfrutar, assim, sem poder fazer trabalho de arte na rua, sem poder contemplar, sem ir ao museu, né? Então, ainda bem que temos essa rede para de conhecer novos artistas, abrir novos horizontes, e eu acho que a arte é uma grande ferramenta para esse momento, né? Então, acho que o site é um pouco da minha contribuição, assim, da minha contribuição como artista, né? Que não está podendo trabalhar onde gostaria, né? Mas que pode, por meio da internet, fazer com que o seu trabalho seja mais acessível, né, às pessoas. É isso. Então, gostaria de agradecer a presença, a Jaque, né, pela oportunidade, mais uma vez, de falar do meu trabalho. Eu acho que, sobretudo nesse momento de dúvida em relação à importância da arte para a sociedade, para o ser humano, nada mais gratificante para um artista do que ter um espaço para falar de arte e para falar do seu próprio trabalho, né? Então, muito obrigada. E obrigado também a quem está aqui assistindo. Acessem o site, me sigam no Instagram, @luaguiar.art, e vamos nos amar lá, como diz aí a Dudu, vamos nos seguir.